Começa o processo que pode levar à cassação do mandato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Em Porto Alegre, assalto em hospital deixa um morto e 2 feridos. Os criminosos foram surpreendidos por um segurança do hospital no momento em que carregavam o cofre pelo estacionamento. Tiroteio numa pizzaria em São Paulo. O funcionário reagiu a uma tentativa de roubo. Chuva causa deslizamento e soterra casa na Grande São Paulo. Novembro mal começou e já acumula mais da metade da chuva prevista para todo o mês. Nova chance para limpar o nome. Feirão oferece renegociação de dívidas com desconto. Foi um bom desconto. Operação Lava Jato. Justiça Federal condena 3 executivos da construtora Mendes Júnior. Extraditado pela Suíça, o ex-presidente da CBF chega aos Estados Unidos. As imagens de um meteoro no céu da Tailândia. Reinaugurada em Roma, a fonte mais famosa do mundo. Canguru se esbalda em piscina na Austrália. Da vinda real para o cinema. Filme narra o nascimento da Orquestra Sinfônica da favela de Heliópolis, em São Paulo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um assaltante foi morto e outros 2 baleados num tiroteio dentro de um hospital em Porto Alegre. Os criminosos tentavam fugir com o cofre da cafeteria quando foram surpreendidos e impedidos por um segurança. Pânico durante uma tentativa de roubo a uma pizzaria na zona sul de São Paulo. O dono reagiu e trocou tiros com o assaltante enquanto os clientes jantavam. A Capitania dos Portos de São Paulo vai investigar o naufrágio de uma lancha durante o feriado no litoral do estado. Um caminhão cegonha pegou fogo esta tarde no sul do Piauí. Um jovem de 17 anos que morreu em um acidente de ultraleve no interior de São Paulo pegou a aeronave escondido do pai. Chegaram hoje à Rússia mais restos mortais e o que sobrou da bagagem das 224 pessoas que morreram depois que um avião caiu no Egito sábado. Um dos traficantes mais procurados do mundo continua desafiando as autoridades. Depois de uma fuga cinematográfica de uma prisão de segurança máxima no México, agora El Chapo enviou uma coroa de flores para um amigo. Operação Lava Jato. O herdeiro da construtora Mendes Júnior foi condenado hoje a mais de 19 anos de prisão. Renato Duque, ex-diretor da Petrobras, ficou em silêncio no depoimento à Justiça Federal. E o número de lojas de artigos usados cresceu 23% em todo o país no primeiro semestre deste ano. A crise econômica também aqueceu a venda desses produtos, como mostra a repórter Lívia Reich. Bom, a venda de carros novos no país caiu 33% em relação ao ano passado. Já a venda de carros usados e seminovos teve alta. Cresceu 9% até agosto. Com isso, aumentou também o movimento nas oficinas que fazem vistorias. O serviço é importante na hora de fechar um bom negócio. A Câmara dos Deputados começou a discutir a regulamentação da profissão de cuidador. Com o aumento da população de idosos, estes profissionais têm sido cada vez mais procurados. Você vai ver daqui a pouco, o Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Eduardo Cunha. Um jovem conta com exclusividade como escapou de policiais que obrigaram um amigo dele a beber lança-perfume. Mesmo com a crise, vagas temporárias ainda podem ajudar a reforçar o orçamento no fim de ano. O filme que conta a história de um professor de música clássica em Heliópolis, a maior favela do país. Você vai ver já já. Começou hoje o julgamento dos 6 policiais militares acusados da morte de um jovem durante uma abordagem na zona leste de São Paulo. Ele foi envenenado depois de ser obrigado a beber lança-perfume em novembro de 2008. Um amigo que conseguiu sobreviver falou com exclusividade ao SBT Brasil. A Polícia Militar de São Paulo não se manifestou sobre a permanência dos PMs nas ruas durante as investigações. A defesa dos policiais afirma que todos treinavam tiro no batalhão na noite do crime, mas ainda não foram apresentados os documentos que comprovem essa versão. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu hoje o processo para analisar o pedido de cassação do mandato do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O relator será definido amanhã.
Vamos ao vivo a Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Como nós acabamos de ver na reportagem, já existem 3 nomes de deputados que vão poder relatar o processo de cassação de Eduardo Cunha. Já tem uma tendência de quem deve ser o escolhido. Você acha que há uma tendência? Bom, nós tivemos um problema de comunicação com Kennedy Alencar. Daqui a pouco nós voltamos a conversar com ele direto de Brasília. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que o deputado federal Celso Russomano está na liderança da corrida pela Prefeitura de São Paulo. As eleições municipais serão disputadas em outubro do ano que vem. A contratação de empregados temporários para o Natal já começou em todo o país. Só que este ano, com o menor número de vagas, a concorrência está maior. Você vai ver a seguir deslizamentos de um lado, aumento nos reservatórios de outro. Em 3 dias já choveu mais da metade do previsto para novembro em São Paulo. Feirão renegocia dívidas com descontos de até 95%. Na Austrália, um canguru invadiu uma casa para tomar banho e ficou mais de meia hora na piscina. A gente volta já já. Este mês de novembro deverá ser o mais chuvoso dos últimos 10 anos em São Paulo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A chuva que não para de cair provocou deslizamento de terra na região metropolitana. Uma casa foi soterrada. Foi preciso ter muita paciência hoje para trafegar pelo Rio de Janeiro. Ruas interditadas e também a volta do feriado prolongado travaram o trânsito na cidade. Vamos ao vivo a Brasília conversar com Kennedy Alencar. Kennedy, como nós vimos no bloco anterior, existem 3 nomes de deputados que vão poder relatar o processo de cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Já há uma tendência de quem deve ser o escolhido? Boa noite, Raquel. Quase 60 milhões de brasileiros endividados têm, a partir de hoje, a oportunidade de limpar o nome. O Feirão da Serasa, que começou no Rio e depois irá para São Paulo, também permite negociações pela internet, com descontos de até 95%. Câmeras de segurança flagraram um canguru nadando na piscina de uma casa na Austrália. A cena, que assustou os moradores, foi vista milhares de vezes nas redes sociais. E agora vamos falar de cinema, né? O longa-metragem Tudo que Aprendemos Juntos, que conta a história de um professor de música clássica na favela de Heliópolis, terá uma sessão especial hoje. Elogiado internacionalmente, o filme é um dos destaques da 39ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Veja agora na reportagem de Darlisson Dutra. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.